Olá, sejam muito bem-vindos à nossa reta final aqui no 7º ano. Pelos próximos minutos, eu vou explicar rapidamente como que vai funcionar o nosso sprint de reta final. Então, como que vai funcionar a nossa dinâmica do sprint? A primeira coisa é o que vocês já estão fazendo, né? Assistindo nossos vídeos introdutórios. O próximo passo vai ser você agendar a reunião inicial com o seu mentor. Nessa reunião inicial, nós vamos fazer todos os ajustes e planejar todo o seu cronograma de hoje até o dia da sua última prova. Vocês não precisarão se preocupar com absolutamente nada, apenas executar o planejamento que nós iremos montar para vocês. Além disso, você fará o acompanhamento quinzenal com o seu mentor. Então, após a reunião inicial, vocês poderão agendar as reuniões quinzenais. Contudo, caso vocês achem que tem alguma coisa que não ficou legal, qualquer dificuldade que vocês tenham, não deixe de contactar o seu mentor, a nossa coordenação ou a mim mesmo, que nós faremos de tudo para resolver e se for necessário agendarmos uma reunião antes do período de 15 dias, nós o faremos. O nosso principal objetivo aqui é ter a sua aprovação. Eu costumo dizer para todos os nossos alunos que o meu sucesso ele não é quando você está aqui, quando você assinou o contrato da mentoria. O meu sucesso é quando você consegue ser aprovado na sua residência no fim do ano, você realmente fica feliz, eu fico muito feliz e todo mundo ganha. Eu costumo dizer também que não tem nada hoje do ponto de vista profissional que me deixe mais feliz e realizado do que receber aquela mensagem de vocês com a lista de aprovados e o nome de vocês. Além disso, você vai ter todo o nosso suporte da equipe do 7º ano. E quando eu digo toda a equipe, é toda a equipe mesmo. Vocês podem entrar em contato com o suporte a qualquer dia da semana. Vocês terão ou já devem ter recebido o meu número de telefone pessoal e vocês podem entrar em contato comigo a qualquer momento que vocês queiram, por qualquer demanda que vocês precisem, tá? Então, eu estou à disposição de vocês para ajudá-los ao longo desse processo. E, caso vocês achem necessário, caso vocês queiram, eu estou à disposição também para fazer reuniões com vocês. Na parte de dashboard da plataforma, vocês vão conseguir solicitar uma reunião e aí a gente libera o crédito para vocês agendarem. Como que funciona o nosso método da mentoria, que também é o método aqui dos nossos sprints? Então, a mentoria, ela consiste em 3 etapas, né? A primeira etapa é o planejamento, né? Então, nós vamos planejar todo o seu cronograma de agora até a sua última prova que você vai realizar. Com esse planejamento realizado, nós vamos iniciar a etapa de execução. Então, você vai executar o que nós planejamos, né? E, por fim, nós vamos reavaliar a cada 15 dias tudo o que vocês estão fazendo, tá? Caso a gente julgue que o plano está ok, continuamos. Caso nós chegamos à conclusão que o nosso plano não está acontecendo da melhor forma possível, a gente vai fazer novamente um planejamento e iniciar todas as etapas novamente. Então, é assim que nós trabalhamos aqui na mentoria. Planejamento na reunião inicial, executamos e reavaliamos e avaliamos tudo que você está fazendo nos próximos 15 dias. Essa frase, eu acho que combina muito, é de um investidor. Charlie Munger é um dos principais investidores e ele diz que para a gente obter o que a gente deseja, nós precisamos merecer aquilo que nós desejamos. É uma ideia simples, é a regra de ouro. E isso para a residência médica, isso cai como uma luva, né? Porque se eu quero passar na residência médica, se eu desejo passar na residência médica, eu preciso merecer. E para eu merecer, eu preciso fazer a minha parte. Vocês precisam realmente se dedicar bastante nos próximos meses. Vão ser os piores meses das vidas de vocês, mas eu garanto que no final a recompensa ela vale a pena, né? Não conheço nenhuma pessoa que se dedicou, que fez o que precisava ser feito e se arrependeu no final. Não tem como a gente garantir que a aprovação vai vir, mas o que eu busco é que no fim do ano
quando você sair da sua última prova, que você saia com a sensação de, se não deu certo é porque não era para mim esse ano, mas eu fiz a minha parte. E eu tenho uma boa notícia. A maioria esmagadora dos alunos que saem com essa sensação de que, olha, eu realmente fiz o que eu tinha que fazer, eles conseguem ser aprovados. Então, busquem dar o melhor de vocês. Busquem o desconforto, né? Porque não vai ser fácil, né? Os últimos meses do ano já não devem ter sido muito fácil para a maioria de vocês, e os próximos meses vai ser pior ainda. Vai ser um mês de altos e baixos. Vai ser um mês em que você, às vezes, vai ter aquele dia que você não aguenta, que você tem vontade de largar tudo e jogar para cima e falar, não quero mais. Só que a gente não tem opção, né? Se você jogar para cima, é que nem aquele meme, joga todos os papéis para cima e daqui a pouco tem que recolher tudo de novo, porque não tem jeito, né? Então, se você não se dedicar agora, se você não abraçar o desconforto nos próximos meses, se você realmente não se dedicar da forma que você precisa se dedicar, o que vai acontecer é que você vai ter que recomeçar tudo de novo no ano que vem. Então, eu espero de você nada mais do que o máximo que você pode dar. É isso que você vai ter que dar nesse momento, tá? E eu preciso que vocês visualizem vocês sendo aprovados, né? Eu preciso que vocês vejam, né? Porque se vocês veem isso, se vocês acreditam que isso é possível, a força, ela vem. Vocês vão conseguir executar o que precisa ser feito. Vocês vão conseguir organizar a meta de 100 questões por dia que a gente vai colocar para vocês. Vocês vão conseguir organizar as metas de fazer as provas na íntegra, na véspera da prova, de vocês fazerem as correções como precisam serem feitas, vocês fazerem o número de questões que a gente vai estipular para vocês por semana, que não vai ser fácil. E aí, eu vou colocar esse vídeo aqui, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando e fala sobre a visão. But may I say to you that one of the reasons that some people don't have discipline in their life is ultimately because they don't have a vision. Discipline is really only necessary when you're working on something. You show what you're waiting for by showing what you're working for. So when I've got a vision, my vision disciplines me. My vision makes me get in the bed at a certain time or get up at a certain time. My vision says you're not going to spend money on this. But if I didn't have any, drinks on me for everybody. É isso, pessoal. A disciplina que vocês precisam ter nos próximos meses vai vir da visão da aprovação. Vocês acreditarem, porque é sim possível, independente do que você fez ao longo desse ano, né? A gente não tem como voltar no passado e fazer diferente, mas a gente tem sim como hoje a gente dar o nosso melhor, a gente ir lá e fazer o que precisa ser feito. A gente tem como começar hoje, organizar os estudos hoje, ter um excelente desempenho e conseguir a aprovação no fim do ano. E todo esse passo a passo, de forma individual, vocês vão perceber, aqui não tem a gente não vai ter uma aula de método, como tem no começo da mentoria. Porque o que a gente vai fazer agora é algo 100% personalizado. O método que Alice vai seguir é diferente do método que Pedro vai seguir nesse momento, né? Porque eu tenho que avaliar a especialidade que Pedro e Alice querem, eu tenho que avaliar o que é que cada um de vocês fizeram ao longo desse ano. Então, a reta final ela é 100% personalizada. Contudo, tem uma coisa que todos vocês vão ter que fazer, né? Que é se sacrificar, né? E se sacrificar, aqui eu não estou falando só de desconforto, né? Muitas vezes é a gente ir de encontro às nossas inclinações naturais. É a gente acordar cedo quando a gente está acostumado a acordar tarde. É dormir um pouco menos do que a gente realmente precisa. Tem gente que precisa de 8 a 9 horas de sono, mas talvez nos próximos meses você precise dormir um pouco menos, né? É fazer o bem maior.
E aqui, essa parte aqui, é onde o calo aperta. Por quê? Porque muitos de vocês já não devem estar indo para balada, né, bebendo muito. Muitos de vocês devem estar nesse momento já cansados, né? E o sacrifício dessa época do ano está em a gente escolher muitas vezes entre dois bens. E isso é muito difícil, né? É fácil quando eu tenho que escolher entre estudar e ir para balada. Porque é muito claro, né? Uma coisa ela é boa e a outra coisa ela não é boa, né? Ela não vai te trazer coisas positivas. Mas quando você às vezes tem aquele aniversário da sua família para você ir no domingo, quando você tem aquele almoço longo de domingo, que é uma coisa maravilhosa, né? A gente tá com a nossa família, isso é um bem. Só que nesse momento a gente precisa fazer o bem maior. A gente precisa realmente se dedicar ao que a gente precisa, e isso é sacrifício. Isso é você escolher entre dois bens, escolher aquele bem maior para a época do ano em que vocês estão. E não estou dizendo que você não vai poder almoçar com sua família, nada do tipo. O que eu estou dizendo é, se a sua meta da semana precisa ser batida, talvez você precise abdicar de algumas coisas que são boas também, né? E se libertar das inclinações naturais, né? Às vezes a gente está cansado e quer dormir. Às vezes a gente está com vontade de ir naquele evento, mas não vai dar, né? A gente realmente vai ter que se sacrificar, né? Abrir mão aqui do guarda-chuva e se molhar um pouquinho para a gente conseguir o que a gente quer nessa reta final, tá? E aí, a gente não pode ter a expectativa de que todos os dias vão ser bons, porque a realidade é que nessa época do ano, a maioria dos dias são ruins, né? A gente está cansado, a gente está ansioso, sai a data da prova, a gente não sabe se vai dar certo, e aí vem aquela coisa ruim dentro da gente, né? Mas são justamente esses dias que fazem a diferença. São justamente esses dias que vai fazer com que você consiga se diferenciar. E aí eu vou trazer mais um vídeo. Eu gosto muito da analogia com o esporte, né? Porque aqui a gente está falando sobre performance. E não tem ninguém que busque tanta performance e disciplina do que um atleta. Então esse aqui é Michael Phelps, que é um dos atletas da nossa, não sei se é da época de vocês, mas que conseguiu desempenhos brilhantes na natação, né? Então eu vou colocar aqui esse vídeo porque ele fala um pouco sobre dias ruins. Didn't want to go, or I was tired, I was sore, this, that, or the other. I still went. Because if I'm going to go to practice and I'm going to get 10%, 20%, 30% out of that day, it's better than getting zero. So I was always taking steps forward. And that's why everything worked out. I can guarantee you there was probably 100 days where I didn't want to do anything. I wanted to stay in the pool or stay in my bed and not get out. But those were the days where you have to. You have to get up and do something, because I think that's really what separates the good from the great. The greats do things when they don't always want. É isso que separa o bom do ótimo. É a gente fazer as coisas nos dias que nós não queremos fazê-las, né? Eu preciso que vocês lembrem disso, né? Escreve essa frase, bota num post-it perto da mesa de estudo de vocês, tá? E aí, vocês devem estar se perguntando, Lucas, ainda dá tempo? Eu realmente não fiz tudo que eu precisava fazer. Será que eu vou conseguir? E a resposta é sim. Dá tempo. Eu já tive alunos que começaram a estudar em setembro e passaram em 4º lugar em cirurgia geral na FAMERP, por exemplo. Então, dá tempo sim. E tem outra coisa. Qual é o pior cenário se você tentar? É você não ser aprovado. E se você não tentar? Você já tem garantido o seu pior cenário. Então, aqui é o que eu digo de um risco assimétrico. Se você tentar e der o seu melhor, você só tem a ganhar, você não tem nada a perder. E além disso, se não der, ano que vem você vai chegar com uma bagagem muito maior, tá? Então
Então, como que vai funcionar a nossa reta final? Então, vocês vão ter acesso aqui na plataforma a esse painel de reta final, tá? Vocês vão selecionar de 2 a 5 instituições para nós vermos os assuntos que mais caíram nos anos anteriores nessas instituições. Vamos salvar e continuar, e aí vocês vão conseguir ver em cada tema, cirurgia, ginecologia, pediatria, os assuntos que mais caíram e criar questões, revisões específicas, tá? Para essas revisões, vocês vão selecionar aí de 7 a 10 instituições para a gente ter um volume grande de questões, tá? E vamos criar revisões. A quantidade de revisão que você vai fazer vai depender do que o seu mentor achar que é o adequado para você. A gente vai ter no mínimo 2 revisões específicas por semana. Aí eu estou criando uma lista de 40 questões para a gente conseguir executar. Então, clicou nesse botão e aqui embaixo a gente vai ter todas as listas disponíveis para vocês. Então, esse é o nosso painel de revisões específicas em que nós identificamos os assuntos que mais caíram nos anos anteriores, de 2 a 5 provas, caso que vocês queiram. E, além disso, nós vamos gerar um bloco de questões, que serão essas revisões específicas, para vocês conseguirem fazer as revisões dos temas mais prevalentes nas provas que vocês querem. Outro painel que a gente tem aqui, que vocês vão ter acesso a todo o painel da mentoria, é o painel de criação de listas de questões, né? Então aqui nós temos as questões gerais e inéditas. Vocês vão selecionar onde vocês querem responder, clicou, vai para a próxima etapa. Então, digamos que você queira fazer questão geral de preventiva. Clicou, vai gerar a lista, vai selecionar os anos que vocês querem questões. Vai selecionar de quais instituições vocês querem essas questões, então Sírio, EPA, continua. E aí você vai gerar a lista de questões. Vai colocar o nome da lista, então, lista geral preventiva, e eu vou fazer aí algumas questões dessa lista, vou salvar. Vamos abrir a tela dessa lista de questões para vocês conseguirem fazer, e aí vocês vão responder as questões pela plataforma, tá? Então, pode selecionar uma alternativa, eliminar uma, mudar para outra, não, vou eliminar essa, vou voltar para a primeira, respondi, errei essa questão, né? E aí vai aparecer para vocês colocarem se já estudou, coloca que já estudou, e aqui vocês vão escrever o conceito. O que é esse conceito? É o que você precisava saber para acertar essa questão. Então, eu precisava saber X, Y e Z, vai anotar esse conceito, e esse conceito ele vai ser armazenado na lista de conceitos de vocês, tá? Com isso, nós vamos conseguir mapear os assuntos que vocês mais estão errando e que caem nas provas que você quer, porque você selecionou ali quais instituições você queria. Então, quando vocês respondem questão geral, ou questão de prova, ou questão inédita pela plataforma, vai aparecer aqui, né, aquela caixinha perguntando se você já estudou ou não o assunto. Vocês vão marcar que já estudou, vão escrever o conceito e isso vai para a lista de conceitos de vocês. Lucas, eu preciso responder as questões pela plataforma do 7º ano? Se você quer que a gente consiga orientar a sua revisão por erros, eu preciso que vocês respondam as questões gerais e as provas por aqui. Você pode responder a prova impressa e na hora de corrigir, você corrigir por aqui e ver o gabarito comentado aqui embaixo, que é muito extenso. Vocês vão ver que vão ter um texto explicando a alternativa e ainda vai ter comentários por alternativa. Por que que a A é errada, por que que a B é errada, por que que a C é errada, por que que a D é correta e por que a E é errada. Tá? Então, se vocês responderem para a nossa plataforma, a gente vai conseguir identificar esses temas e organizar o caderno de erros de vocês, que está exemplificado aqui nesse vídeo, né? Então, essa questão que eu acabei de errar foi de saúde ocupacional, está aqui contabilizado uma questão. Eu consigo gerar uma revisão, né, para esse tema, uma revisão por erros. Coloco aqui quantas questões eu quero fazer e aí a gente vai abrir a lista de questões desse assunto específico, tá? E aqui em cima eu tenho a lista de conceitos e vou conseguir ver aquele conceito que a gente escreveu para acertar. Posso mudar por grande área, como eu só tenho aqui um conceito para demonstrar para vocês, só apareceu um conceito. Essa lista de conceitos, pessoal,
ela vai ser muito importante, porque na véspera das provas, nós vamos ler a lista de conceitos. Então, eu preciso que essa lista de conceitos tenha exatamente o conceito que você precisava saber. E aqui, muito importante, tá? Presta atenção se você estava dormindo, essa parte é muito importante. O conceito não é um resumo, tá? Então, no máximo 2 linhas. Então, não é para você colocar, eu esqueci a vacinação no 2º mês. Não é para você colocar todas as vacinas no 2º mês. É para você escrever o conceito. Por exemplo, caiu uma questão de TCE e que você precisava saber que o hematoma epidural é um sangramento de origem arterial de um ramo da artéria meningia média. Então, você vai colocar exatamente isso. Você não vai fazer um resumo de todo o trauma crânioencefálico, certo? E outra coisa muito importante, não pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Não pode, eu preciso que vocês elaborem, que vocês escrevam o conceito, porque com isso a fixação é muito maior. Por fim, esse aqui é o nosso painel da mentoria que vocês vão ter acesso, tá? Nós vamos colocar a meta de questão semanal que vocês vão ter que fazer. Vocês vão conseguir contabilizar todas as questões que vocês estão fazendo. A gente vai organizar tudo no calendário de vocês, o que vocês farão na segunda, o que vocês farão na terça. Vamos conseguir ver os resultados de vocês em cada tipo de questão, certo? Então a gente vai clicar aqui, eu quero ver as provas. Então vocês vão poder acompanhar todas as provas de vocês em ordem cronológica, né? Então, ver aqui os percentuais, quanto tirou em cada prova. Vamos basicamente acompanhar todos os tipos de questões. As revisões por erros, as questões inéditas, as questões gerais, tudo vocês conseguirão acompanhar aqui pelo nosso calendário da mentoria e organizar toda a semana de vocês, certo? Além disso, a gente vai conseguir fazer análise de provas que vocês fizeram. Tudo a gente vai ter detalhadamente aqui na plataforma para vocês conseguirem acompanhar, certo? Então, esse é o resumo do que nós iremos fazer nos próximos meses. Você terá a melhor preparação para a reta final. Não precisa se preocupar com absolutamente nada, apenas em executar o nosso planejamento que nós vamos montar para você. E aí, finalizando, eu quero, nesse momento, consistência e audácia. Quero que vocês esqueçam essa história de talento, de que é bom ou que é ruim. Não, isso aí é para poucos. Eu quero, nesse momento, consistência, né? E audácia para acreditar que é sim possível. E como eu falei, eu estou à disposição de vocês, o seu mentor está à disposição de vocês, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vocês podem e devem me mandar mensagem sempre que vocês queiram. Eu estou à disposição de vocês para ajudar quando vocês quiserem. Já agenda a reunião inicial de vocês com o mentor. Se estiver demorando, se o horário que está ali disponível não for o melhor para você, pode mandar uma mensagem que nós fazemos todos os ajustes possíveis. Sejam muito bem-vindos ao nosso sprint reta final e contem comigo para o que vocês precisarem. Até a próxima!